Edgar Allan Poe. Manuscritos encontrados dentro de uma garrafa. Podia dizer muito pouco sobre o meu país e sobre a minha família. Os maus tratos e o passar dos anos obrigaram-me a abandonar tanto ao meu país quanto à minha família. A riqueza herdada permitiu-me alcançar uma educação inusitada e uma inclinação do meu espírito para a contemplação. Permitiu-me organizar metodicamente o conhecimento acumulado dos meus primeiros estudos. Não havia nada superior ao prazer que ele sentiu nas obras dos moralistas alemães. Não foi uma admiração imprudente pela sua loucura eloquente, mas pela facilidade com que os meus hábitos de pensamento rígido me permitiram descobrir as suas falsidades. Muitas vezes fui censurado pela aridez do meu gênio. Minha imaginação deficiente foi imputada como crime e sempre fui conhecido pelo pirronismo de minhas opiniões. Eu realmente suspeito que o grande prazer que sinto pela filosofia física marcou minha mente, com um erro muito comum em nossos tempos. Refiro-me ao hábito de relacionar acontecimentos menos suscetíveis aos princípios da referida ciência. Normalmente ninguém estaria menos sujeito do que eu a desviar-se dos rígidos limites da verdade pela ignis fato da superstição. Achei apropriado estabelecer estas premissas para que a incrível história que devo contar não seja considerada o delírio de uma imaginação não refinada, mas sim a experiência autêntica de uma mente para a qual os sonhos da fantasia foram nulos e sem efeito. Depois de muitos anos de viagens ao estrangeiro, embarquei no ano 18 no porto de Batávia, na rica e povoada ilha de Java, numa viagem pelo arquipélago das Ilhas da Sonda. Viajei como um passageiro sem nenhum incentivo para me empurrar, exceto uma inquietação nervosa que me assediava como um demônio. O nosso era um excelente navio de quase 400 toneladas, com rebites de cobre que havia sido construído em Teca Malabar, em Bombaim. A carga consistia em algodão bruto, petróleo das ilhas Lacadive. Ele também levava a bordo fibra de coco, melaço de palma, ghee, coco e algumas caixas de ópio. A estiva foi feita de forma aleatória e por isso o navio estava adernando. Partimos para o mar com uma brisa suave. Durante vários dias mantivemos-nos ao longo da costa oriental de Java, sem nenhum outro incidente para aliviar a monotonia do nosso percurso, a não ser um encontro ocasional com alguma pequena garra do arquipélago para onde nos dirigíamos. Uma tarde, apoiado na grade do convés, observei a noroeste uma nuvem isolada, de aspecto singular. Notou-se também pela cor, como por ser o primeiro que víamos desde a nossa saída de Batávia. Observei-o atentamente até o pôr do sol. Então, de repente, começou a se espalhar para leste e a oeste, cercando o horizonte com uma estreita faixa de vapor que parecia uma estranha praia baixa. Meu interesse foi imediatamente atraído pela aparência vermelha escura da lua e pela estranha aparência do mar. Uma rápida transformação ocorreu neste, e a água parecia mais transparente do que o normal, embora o fundo pudesse ser visto claramente. Quando puxei a sonda, descobri que a profundidade era de 15 braças. Agora o ar estava insuportavelmente quente, como se estivesse carregado de emanações em espiral, semelhantes às liberadas pelo ferro aquecido ao vermelho. Ao cair da noite, o mais leve sopro de vento desapareceu. Seria impossível conceber uma calma mais absoluta. Na popa ardia uma vela, sua chama não oscilava em nada. E um longo cabelo preso entre o indicador e o polegar pendia sem que se observasse a menor oscilação.
No entanto, embora o capitão dissesse não ver nenhum sinal de perigo, e como estávamos à deriva em direção à costa, ordenou que baixassem as velas e largassem a âncora. Nenhum vigia foi colocado e a tripulação, composta principalmente por malaios, deitou-se no convés para descansar. Desci para minha cabana vítima de uma premonição repleta de perigo. Todas as aparências justificavam o medo de um cimão iminente. Fiz o capitão partilhar os meus receios, mas ele prestou muito pouca atenção às minhas palavras e virou-me as costas, sem se designar a responder. Porém, minha inquietação me impediu de dormir e, por volta da meia-noite, subi até a ponte. Ao cruzar o último degrau da escada da popa, fui surpreendido por um zumbido alto, como aquele produzido pela rápida rotação das pás de um moinho de vento. E antes que pudesse adivinhar o seu significado, percebi que o navio inteiro tremia. Imediatamente depois, uma montanha de espuma avançou sobre nós, a bombordo, e envolveu-nos da popa à proa. Varreu todo o convés de ponta a ponta. A extraordinária fúria da rajada representou, em grande medida, a salvação do navio. Embora completamente submerso, quando seus mastros caíram no mar, ele se ergueu após um minuto, pesadamente, do abismo. Oscilou por alguns segundos, sob o tremendo impacto da tempestade, finalmente se endireitou. Eu não saberia dizer por que milagre escapei da destruição. Atordoado pelo choque da água, encontrei-me, ao recuperar os sentidos, preso entre o mimador e o volante. Com grande dificuldade levantei-me e olhei em volta, tonto, e por um momento pensei, estávamos nas ondas da costa, tão terrível, além da imaginação mais selvagem. Era o redemoinho formado pelas ondas agitadas e pelo oceano espumante lá dentro, que estávamos imersos. Logo ouvi a voz de um velho sueco que havia embarcado conosco quando lançávamos âncora. Chamei-o com todas as minhas forças e ele imediatamente veio cambaleando em minha direção. Logo percebemos que éramos os únicos sobreviventes do acidente. Tudo no convés, tudo, exceto nós dois, foi levado pelas ondas. O capitão e a tripulação devem ter morrido enquanto dormiam, pois as águas inundaram as cabines. Sem ajuda, pouco conseguiríamos conseguir para a segurança do navio e os nossos esforços foram inicialmente paralisados pela crença momentânea de que iríamos afundar. Sem dúvida, a linha da âncora rompeu-se como uma corda ao primeiro golpe de furacão. Caso contrário, teríamos afundado instantaneamente. Íamos com uma velocidade tremenda antes que o mar e a água nos arrastassem. A estrutura da polpa foi danificada sem possibilidade de reparo. Segundo todos os relatos, o navio estava gravemente danificado. Mas, para nossa grande alegria, vimos que as bombas estavam funcionando e que o lastro mal havia se movido. A primeira e principal fúria da rajada havia diminuído e o perigo da violência do vento já não era tão grande. Mas ficávamos aterrorizados com a ideia de que isso iria cessar a qualquer momento, pois temíamos que, nas nossas condições lamentáveis, viraríamos nas ondas violentas que se seguiriam. Mas esse receio perfeitamente explicável não parecia de forma alguma justificado. Durante 5 dias e 5 noites inteiras, durante os quais a nossa única subsistência consistiu numa pequena quantidade de melaço de palma que colhemos com grande dificuldade no castelo de proa, o casco do navio correu a uma velocidade que desafiava o cálculo, empurrado por rápidas e sucessivas rajadas de vento. Ventos que, apesar de não terem a violência inicial do Simon, eram terrivelmente mais fortes que qualquer tempestade
que ele já havia presenciado. Nosso rumo durante os primeiros 4 dias foi, com pequenas variações, sul-sudeste. Certamente passamos perto da costa de New Netherland. No 5º dia o frio era tremendo, embora o vento tivesse virado para norte. O sol nasceu com um tom amarelo doentio e subiu alguns graus acima do horizonte, irradiando uma luz indecisa. Não havia nuvens à vista, mas o vento aumentava e soprava com uma fúria irregular e incerta. Por volta do meio-dia só podíamos estimar aproximadamente. Nossa atenção voltou-se novamente para o aparecimento do sol. Não emitia luz, a rigor, mas sim um clarão sem reflexo, opaco e sombrio, como se todos os seus raios estivessem polarizados. Pouco antes de entrar no mar agitado, seu fogo central extinguiu-se repentinamente, como se algum poder inexplicável tivesse extinto. Era um anel pálido como prata, que restou dele antes de submergir rapidamente no mar, insondável. Esperamos em vão pela chegada do 6º dia. Esse dia não chegou para mim. Para o sueco isso nunca aconteceu. A partir daquele momento fomos envolvidos por uma escuridão negra que não nos permitiu ver um objeto a 20 passos do navio. A noite eterna continuou a envolver-nos, sem sequer o relevo do brilho fosfórico do mar a que nos habituamos nos trópicos. Observamos também que, embora a tempestade continuasse com violência tenaz, não podíamos mais apreciar o aspecto habitual das ondas, ou das espumas, que até então nos envolvia. Ao nosso redor havia horror, escuridão e um deserto de ébano negro e abafado. O terror supersticioso aumentou gradualmente no espírito do sueco. Minha alma foi envolvida por um silêncio espantado. Deixamos de cuidar do navio, que era pior que inútil, e nos amarramos o melhor que pudemos ao toco do mastro da Mazena, olhando com amargura e imensidão ao oceano. Não tínhamos meios de calcular o tempo, nem podíamos adivinhar a nossa situação. Estávamos, no entanto, totalmente convencidos de que havíamos ido mais para o sul do que qualquer navegador antes de nós. Tivemos uma grande surpresa por não encontrarmos obstáculos lógicos do gelo. Enquanto isso, cada segundo ameaçava ser o último, e ondas gigantescas como montanhas avançavam para nos destruir. As ondas superaram qualquer possibilidade que eu havia imaginado, e o fato de não termos sido soterrados instantaneamente foi um milagre. Meu companheiro me contou sobre as condições de navegabilidade do nosso navio e aludiu à leveza da carga. Não me ajudava em nada a pensar na futilidade de toda esperança, e eu me preparava tristemente para morrer, e acreditava que nada impediria que isso acontecesse dentro de 1 hora no máximo, pois a cada nó que o navio percorresse, as ondas daquele mar, horrendo, escuro, tornaram-se mais assustadoras. Às vezes ficamos sem fôlego ao subirmos mais alto que um albatroz. Outras vezes ficamos tontos com a vertigem de nossa descida a algum inferno líquido, onde o ar ficava estagnado e nenhum som perturbava o sono de Kraken. Estávamos no fundo de um desses abismos, quando no meio da noite surgiu um grito terrível e repentino do meu companheiro. "Olha! Olhe!" ele exclamou gritando em meus ouvidos. "Deus Todo-Poderoso! Olha! Olhe! Olhe!" Enquanto ele gritava, notei um brilho avermelhado, opaco e sombrio percorrendo as laterais do vasto abismo em que descansávamos, e lançava um brilho irregular sobre a ponte. Olhando para cima, percebi um espetáculo que me fez gelar o sangue. A uma altura tremenda, diretamente acima de nós, e à beira do tremendo abismo, estava suspenso um enorme navio de talvez 4.000 toneladas.
embora estivesse na crista de uma onda 100 vezes maior que a sua altura. Seu tamanho aparente excedia em muito o de qualquer navio da linha ou da Companhia das Índias Orientais. Seu enorme casco era de um preto profundo e manchado. Não tinha nenhum dos entalhes e figuras de proa habituais dos navios. Uma única fileira de canhões de bronze aparecia pelas vigias. As superfícies polidas dos canhões refletiam a luz de inúmeras lanternas de batalha, que balançavam no cordame. Mas o que mais nos inspirou horror, estupefação, foi ver que o navio estava com todas as velas abertas nas próprias mandíbulas daquele mar sobrenatural e daquele furacão indomável. Quando o vimos pela primeira vez, só percebemos o arco quando ele começou a emergir do profundo e horrível abismo de onde veio. Por um momento de intenso horror, permaneceu imóvel no vertiginoso pináculo, como se contemplasse a sua própria sublimidade. Então tremeu e estremeceu, antes de cair no abismo. Não sei que súbita serenidade tomou conta do meu espírito naquele momento. Instável, recuei o máximo que pude em direção à proa e ali esperei, sem medo, pelo desastre que se avizinhava sobre nós. Nosso próprio navio estava adernado, cansado da luta e afundando na proa. O impacto da massa precipitante sacudiu-a consequentemente naquele ponto da sua estrutura que já estava submerso, e o resultado inevitável foi atirar-me com violência irresistível contra o cordame do navio recém-surgido. Quando caiu, o navio virou e continuou seu caminho, e atribuo o fato de a tripulação não ter notado minha presença à confusão que prevaleceu. Despercebido, dirigi-me com pouca dificuldade até a escotilha principal, que estava entreaberta. Logo tive a oportunidade de me esconder no porão. Seria muito difícil para mim explicar por que fiz isso. O sentimento indefinido de medo tomou conta da minha mente desde o primeiro momento em que vi a tripulação do navio, e com certeza essa foi a origem do meu confinamento. Não era meu desejo confiar naqueles que me deram a impressão, assim que lhes dei uma rápida olhada, de vaga surpresa, dúvida e apreensão. Consequentemente, pensei que seria melhor encontrar um esconderijo na enseada. Foi fácil conseguir isso, removendo uma pequena parte das tábuas soltas, para que eu conseguisse um lugar conveniente entre as grossas estruturas do navio. Mal tinha terminado a minha tarefa, quando passos na enseada me obrigaram a usar o esconderijo. Um homem passou perto de onde eu estava, caminhando com um passo incerto e fraco. Não consegui ver o seu rosto, mas tive a oportunidade de observar sua aparência geral. Ele dava a impressão óbvia de que estava muito velho e também doente. Seus joelhos tremiam sob o peso dos anos, seu corpo tremia sob seu peso. Ele murmurou para si mesmo em voz baixa e entrecortada, palavras em uma língua que eu desconhecia. Começou a mexer em um canto onde vários instrumentos de aparência estranha e cartas de navegação deterioradas estavam empilhados. Seu comportamento era uma estranha mistura do mau humor da segunda infância e da solene dignidade de um deus. Finalmente ele voltou para a ponte e nunca mais o vi. Um sentimento cujo nome não posso dar tomou posse da minha alma, uma sensação que não admitia análise, para a qual as lições da experiência não eram válidas, e temo muito que nem mesmo o futuro me ajudaria. Dará a chave. Para uma mente constituída como a minha, esta última consideração é uma tortura. Nunca serei capaz, tenho certeza disso, de encontrar satisfação quanto à natureza de minhas concepções. Contudo, não é de estranhar que estas concepções sejam indefinidas, dado que têm a sua origem em fontes de tão extraordinária novidade. Um novo significado, uma nova entidade é acrescentada
a minha alma. Já faz muito tempo que subi pela primeira vez na ponte deste navio horrível e acredito que os raios do meu destino estão se concentrando em um foco. Pessoas incompreensíveis, absortos numa meditação de um tipo que não consigo compreender. Eles cruzam meu caminho sem me prestarem atenção. Esconder-me seria uma loucura total da minha parte, já que essas pessoas não querem ver. Agora há pouco passei na frente do piloto. Há pouco tempo ousei entrar na cabine do capitão, onde levei os materiais com que agora escrevo, e as anotações que já fiz. De tempos em tempos continuarei escrevendo este diário. Claro que não encontrarei oportunidade de transmiti-lo ao mundo, mas não deixarei de tentar. No último momento trancarei o manuscrito em uma garrafa e entregarei-o ao mar. Ocorreu um incidente que me deu novas oportunidades para pensar. Serão tais eventos o resultado de um acaso descontrolado? Subi até a ponte onde me deitei, sem chamar a atenção de ninguém, entre uma pilha de flechas e velas velhas, no fundo de um barco. Enquanto meditava sobre a singularidade do meu destino, comecei, sem perceber, a pintar as bordas de uma vela cuidadosamente dobrada em cima de um barril próximo, com um pincel embebido em alcatrão. A vela agora está espalhada no navio e as pinceladas impensadas se espalham formando a palavra descoberta. Ultimamente tenho feito diversas observações sobre a estrutura do navio. Apesar de parecer bem armado, não creio que seja de guerra. Nem o cordame, nem a construção, nem o seu equipamento concordam com tal suposição. Posso perceber perfeitamente o que não é, mas temo que seja impossível dizer o que é. Não sei como é o navio, mas ao examinar a sua estranha forma, o tipo singular dos seus mastros, o seu enorme tamanho, a sua vela excessiva, a sua proa de severa simplicidade e a sua polpa antiquada, de vez em quando uma sensação de coisas familiares me atravessa minha memória, sempre intercalada com sombras indistintas de memória inexplicável de antigas crônicas estrangeiras e de tempos remotos. Estive contemplando a madeira do navio. É construído com um material que é desconhecido. A madeira tem uma textura peculiar que me surpreende, me dá a impressão de não ser adequada ao fim a que se destina. Refiro-me à sua extraordinária porosidade. Independentemente do seu caruncho, que é consequência da navegação por aqueles mares e da podridão resultante da sua velhice. Pode parecer uma observação bastante curiosa, mas a madeira tem todas as características do carvalho espanhol, se o carvalho espanhol fosse esticado por meios artificiais. Ao ler essa frase anterior, vem à mente um estranho ditado de um velho cachorro do mar holandês. É tão certo, costumava dizer quando alguém questionava a veracidade das suas palavras, como que existe um mar onde o navio cresce da mesma forma que o corpo de um marinheiro. Há uma hora tive a audácia de me misturar com um grupo de tripulantes. Eles não prestaram a menor atenção em mim, embora eu estivesse entre eles, pareciam ignorar completamente a minha presença. Com o primeiro que vi na enseada, todos davam a impressão de serem muito velhos. Os joelhos doentios batiam, os ombros estavam sobrecarregados pela decrepitude, a pele murcha tremia ao vento, a voz era surda, trêmula, quebrantada. O brilho dos olhos velado por manchas antigas e os cabelos grisalhos desganhados pelo vento. Ao seu redor, por toda a ponte, estavam espalhados instrumentos náuticos de construção singular e antiquada. Já mencionei a colocação de uma asa do mastro dianteiro. Desde então, o navio deixado à mercê do vento continuou seu terrível rumo para o sul, com todos os trapos recolhidos, desde a cauda até os gurupés, banhando frequentemente os seus galeantes mastros superiores
no mais impressionante dilúvio que se possa imaginar, a mente humana. Eu tinha acabado de sair do convés, onde era impossível andar como queria, embora a tripulação parecesse andar sobre eles sem maiores problemas. Parece-me o maior dos milagres que a nossa imensa massa não tenha caído num piscar de olhos. Sem dúvida, estamos condenados a navegar indefinidamente à beira da eternidade, sem chegar ao mergulho final no abismo. Com a graciosa facilidade de uma gaivota veloz, deslizamos sobre ondas 1000 vezes mais impressionantes do que qualquer outra que eu já tivesse visto antes. Colossais, ergueram a cabeça acima de nós como demônios emergindo do abismo. Demônios que aparentemente só deveriam nos intimidar, sem nos destruir. Estou inclinado a atribuir a essas fugas frequentes a única causa natural que poderia causar tal efeito. Tenho que acreditar que o navio está sob a influência de uma corrente forte ou de uma força superior que nos arrasta para baixo daquilo. Já vi o capitão cara a cara e em sua própria cabine, mas como era de se esperar, ele nem prestou atenção em mim. Embora para um observador casual a aparência do capitão não seja superior nem inferior à do outro mortal, experimentei, no entanto, o sentimento de reverência e medo que se misturou à sensação de espanto com que o contemplei. Ele tem mais ou menos a minha altura, ou seja, cerca de 1,70 m. Ele é de constituição média, mas sólida, não muito robusto, e não vejo nenhuma outra condição que vale a pena apontar. Mas é a singularidade da expressão do seu rosto, a intensa, a maravilhosa, a emocionante evidência da velhice, tão total, tão extrema, que inspira no meu espírito um sentimento inefável. Sua testa, apesar de não ter rugas, parece marcada por uma miríade de anos. Seus cabelos grisalhos são memórias do passado. Seus olhos cinzentos são sibilas do futuro. Espalhados pelo chão da cabine estavam raros fólios com fechos de ferro, instrumentos científicos mofados e mapas obsoletos e esquecidos de tempos idos. Tinha a cabeça apoiada nas mãos, examinava com um olhar inquieto e febril um documento que considerei ser uma nomeação, que em todo caso tinha a assinatura de um monarca. Ele murmurou para si mesmo, da mesma forma que o primeiro marinheiro que encontrei na enseada, palavras ríspidas, calmas e uma língua estrangeira. Embora ele estivesse falando perto do meu ombro, suas palavras pareciam chegar até mim a 1 quilômetro de distância. O navio e tudo que nele estão impregnados de idade. A tripulação desliza de um lado para o outro como fantasmas de séculos passados, seus olhos com uma expressão inquieta e ansiosa. E enquanto seus dedos percorrem meu caminho sob o estranho brilho das luzes da rua, experimento o que nunca havia notado antes. Embora todos durante toda a minha vida negociei antiguidades, mergulhei nas sombras dos pilares caídos de Baalbek, Tadnor e Persépolis, até que minha alma se tornou uma ruína. Quando olho ao meu redor, sinto vergonha de minhas apreensões anteriores. Se tremi diante das rajadas que nos acompanharam até agora, não deveria ficar horrorizado com essa luta entre o vento e o oceano, para dar uma ideia de que os termos tornado e simon são triviais e sem sentido. Tudo nas imediações do navio é a escuridão de uma noite eterna e um caos de água espumosa. Mas a cerca de 1 légua de distância de cada lado, pode-se perceber claramente em intervalos fantásticas paredes de gelo, levando-se aos céus desoladas, e que se assemelham às paredes do universo. Como já presumi, acontece que o navio está na corrente. Se isso puder ser chamado corretamente, um fluxo que ulula e ruge, vem do gelo branco, troveja, corre em direção ao sul, com uma velocidade semelhante à queda de uma cachoeira. Acho que seria completamente impossível uma ideia completa da minha situação.
Contudo, a curiosidade de descobrir os mistérios daquelas regiões assustadoras prevalece até sobre o meu desespero, que me reconciliaria com o aspecto mais odioso da morte. É evidente que caminhamos rapidamente para alguma descoberta emocionante, algum segredo que nunca devemos partilhar com ninguém e cujo conhecimento significa morrer. Sem dúvida, esta corrente leva-nos diretamente ao Polo Sul. É necessário confessar que essa suposição, aparentemente tão absurda, tem todas as probabilidades a seu favor. A tripulação caminha pelo convés com passos trêmulos e inquietos, mas a sua expressão no seu continente há mais desejo de esperança do que apatia pelo desespero. Entretanto, o vento continua a soprar de popa e, como navegamos com as velas desfraldadas, o barco às vezes parece voar sobre o mar. Terror dos terrores, terror dos horrores. As grandes massas de gelo abrem-nos caminho, afastam-nos para a direita e para a esquerda e começamos a gerar vertiginosamente imensos círculos concêntricos, dando voltas e mais voltas, contornando o imenso anfiteatro cujo topo das paredes se perde na escuridão e na altura. Mas me resta muito pouco tempo para meditar sobre o meu destino. Os círculos estão se estreitando rapidamente, estamos mergulhando enlouquecedoramente nas mandíbulas do redemoinho, em meio aos rugidos e o estrondo do oceano e da tempestade. O navio inteiro está tremendo. Meu Deus! Está afundando. Observação. O manuscrito encontrado em uma garrafa foi publicado originalmente em 1831 e até vários anos depois não tomei conhecimento dos mapas de Mercator, nos quais o oceano é representado correndo rapidamente através de 4 mandíbulas e precipitando-se no Golfo Polar Nórdico para ser absorvido pelas entranhas da Terra. O próprio polo é representado como uma rocha negra, elevando-se a uma altura prodigiosa. EAP.